Adelino da Silveira, a ideia Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec? É coisa da sua cabeça, como alguns pensam? Seria o caso de perguntar se também é coisa da cabeça da doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, editora da Folha Espírita, autora da frase "Não sei quando admiro mais, se como Kardec ou Chico", da cabeça do Dr. Weimar Muniz de Oliveira, magistrado em Goiânia, autor do livro A Volta de Allan Kardec, da cabeça do Dr. Carlos Bacelli, autor do livro Chico Xavier, A Reencarnação de Allan Kardec, da cabeça da Dona Maria Filomena Aluoto Beruto, presidente da União Espírita Mineira, de Martins Peralva, vice-presidente da União Espírita Mineira, do Dr. Antônio Baduí Filho, de Ituiutaba, do Dr. Elias Barbosa, de Uberaba, do Dr. Jarbas Leone Varanda, de Uberaba, do Geraldo Lemos Neto, de Belo Horizonte, de John Harley, de Pedro Leopoldo, do jornalista Javier Godinho, de Goiânia, do professor Múcio Melo Álvares, de Goiânia, do jornalista Fernando Gorme, do Rio Grande do Sul. Todos amigos do Chico, dezenas de anos. Será que seria coisa da cabeça também do Dr. Eurípides Humberto Higino dos Reis, filho adotivo de Chico Xavier? Li há pouco tempo o artigo A Pá de Cal, de Richard Simonetti. Será que também seria coisa da cabeça dele? O livro foi escrito enquanto Chico Xavier estava vivo, 11 anos antes dele desencarnar. E ele nunca desmentiu ou se queixou do livro. Você poderia contar alguma coisa que o próprio Chico disse confirmando ser Allan Kardec? Lembro-me que quando eu perguntei a ele se ele tinha gostado da capa, ele pegou o livro, uma caneta, e deslizando a caneta sobre as fotos, ele me disse: aqui ele vai se apagando para assumir a sua nova personalidade. E também, quando o livro foi lançado, ele me disse que mais de 50 pessoas deixaram o livro no portão com o Eurípides para ver se ele autografava. Então eu perguntei: e você autografou? Ele disse: todos. Mais alguma? Há também mais duas passagens que houve a participação dele. A primeira na frase: ou Allan Kardec reencarnou ou o Espírito da Verdade mentiu. Ele me disse: meu filho, não coloque mentiu não. Fica muito pesado. Coloque o Espírito da Verdade se enganou. E a outra na frase, quando eu digo: eu me lembro e somente Deus pode anular a minha memória, ele disse para mim: meu filho, não coloque somente Jesus pode anular a minha memória. Fica mais humilde, ele está mais perto. Devo acrescentar que eu nunca coloquei nos lábios do Chico o que eu não tenha ouvido dele. E pelo imenso respeito e amor que eu dedico a ele, eu jamais publicaria esse livro sem antes consultá-lo, sem autorização dele. Os espíritos amigos, via Chico Xavier, comentaram alguma coisa sobre o livro? Sim, há uma frase do Emmanuel em que ele disse: seu livro vacinou a doutrina. Chico Xavier foi uma das meninas médiuns da codificação? Quando eu fiz essa pergunta a ele, ele me olhou de uma maneira muito surpresa e disse: imagina, meu filho, que aquela menina ia aguentar a prensa que eu vivo. Existem outras opiniões a respeito, mas eu ouvi essa frase do Chico Xavier. Uns dizem que o Chico foi João Batista, outros João Evangelista, outros o apóstolo Pedro, outros Francisco de Assis. Ele nunca disse a você quem teria sido ele no tempo de Jesus? Doutor Hamilton, só posso dar testemunho do que vi, do que ouvi. Nunca conversei sobre esse assunto com ele. Ele nunca me disse quem teria sido naquela época, sem querer dizer com isso que ele não tenha dito a outras pessoas.
Mas você sabe quem ele foi naquela época? Imagino, mas como não conversei com ele sobre isso, melhor silenciar. Quem ele te recorda? Ele me faz recordar os tempos apostólicos e os primeiros seguidores de Jesus.